Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim e, como eu havia prometido, a gente vai falar do clima. Afinal de contas, tem uma frente fria se formando, um sistema, na verdade, se formando no sul do país, que deve intensificar as chuvas, principalmente para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e uma partezinha ali do Paraná. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E tem também uma condição de elevação de temperaturas, agravando, portanto, aquela condição de estiagem que já permanece dentro da normalidade da climatologia, é bom a gente frisar, na região central do país. Quem traz mais detalhes para a gente é o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui o Assis com a gente, com as novidades da chuva. Essas chuvas estão mantidas aquelas condições de bons volumes e de uma permanência mais longa na região sul, Assis? Qual que é a sua análise e avaliação? Bom dia, Alex. Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola. Satisfação boa novamente estar com vocês aí para a gente conversar sobre tempo e clima, né? E realmente ainda o que a gente tinha falado no final da semana passada, se confirma a previsão das chuvas significativas, chuvas boas, né? Vamos dizer assim, na região sul, especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ao início dessa semana e no decorrer da semana também persistindo essas chuvas, Alex, sim. Muito bem. E essa questão da estiagem, Assis, além da estiagem continuar, as temperaturas aos poucos vão subindo, vão voltando ao normal, sem a presença de massa de ar frio aí, a situação começa a dar condições de elevação de temperatura, é isso? É exato, Alex. A gente vamos ver aqui, né, que a estiagem na região central do Brasil, que ela faz parte da climatologia dessa época do ano, né? E aí, como não está chegando massa de ar frio na parte central do Brasil, as temperaturas se elevam lá, especialmente no Mato Grosso, né? Então, a gente tem uma condição aí durante a semana e os próximos praticamente 15 dias, das temperaturas permanecerem elevadas no Mato Grosso, especialmente a parte central, região ali de Lucas do Rio Verde, de Sinop, daquela região ali, permanecendo com temperaturas mais elevadas. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai ver os detalhes, mas a gente já começa a visualizar aí aquele mapa de chuva dos últimos 5 dias, acumulado dos últimos 5 dias. Já choveu bastante no Rio Grande do Sul e vai continuar chovendo então, Assis? Então a gente vê aqui o destaque realmente, Alex, nas chuvas dos últimos 5 dias até ontem, né? Chuvas aqui no Rio Grande do Sul de 50 a 70 milímetros, Santa Catarina, Paraná, chuvas também no norte do Paraná, variando de 30 a 40 milímetros, no sul do Paraná de 50 a 70, então choveu praticamente toda a região sul, né? Chuvas bem significativas. Aqui no sul de São Paulo, também leste de São Paulo, chuvas acima de 100 milímetros também nessa região do Sudeste, né, que aconteceram também durante a semana passada, o acumulado dos últimos 5 dias. E aí também teve chuvas também no Mato Grosso do Sul, né, chuvas praticamente grande parte do Mato Grosso do Sul, do menor intensidade, mas teve, né. E aqui a parte central toda sem chuva, né, que faz parte da climatologia, como a gente estava falando, né. Uhum. Chuvas boas aqui que está acontecendo, né, também no leste da Bahia, leste da região nordeste, faz parte também da climatologia, e as chuvas na região norte também, sempre chuvas bem significativas em grande parte da região norte. Muito bem. Vamos ver o que, que vem por aí, como é que vai ser o comportamento desse sistema que está se formando, Assis? Ele já está presente Então, já. aqui é a situação atual, né, Alex? No momento agora, essa imagem de satélite, agora pela manhã até meio-dia, as últimas imagens, a gente vê aqui formação de alguma coisa de nuvens começando a se formar aqui entre o Paraguai com a Argentina, que vai se deslocar aqui para no sentido oeste, de oeste para leste, para pegar a parte oeste aqui da região sul. E esse novo sistema aqui também no sul entre aqui na Argentina com o Uruguai, que vai pegar no extremo sul do Rio Grande do Sul, com que haja condições de boa chuva nessas regiões aqui e também aqui na parte oeste da região sul vai interagir um sistema com o outro, né? Se a gente for ver agora na previsão da precipitação, vamos ver aqui, então, por exemplo, aqui é para hoje à noite, né?
a gente vê aqui que aquele sistema que está se formando aqui nessa região começa a dar algumas chuvas já para hoje à noite, né? Entre aqui o Mato Grosso do Sul com o oeste da região sul do Brasil. Por enquanto, pouquinha chuva, né? Pouca coisa, mas já dá um sinal de alguma coisa, né? De começar alguma coisa para hoje à noite, né? Tá. Noite. E para amanhã, a gente já vê que o sistema já começa a expandir mais, né? Já as chuvas pegando outras áreas da região sul, né? Pegando aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, algumas áreas do Paraná, também devendo chegar até o sul de São Paulo, né? Pouca coisa, mas chega, né? Uhum. E amanhã a gente já vê que aumenta muito, né? Não, aliás, para a quarta-feira aqui, a gente já vê um aumento significativo da precipitação, né? Chuvas mais intensas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Mas realmente ela fica mais concentrada ali nos dois estados, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, exatamente, né? Chuvas na faixa de 40 a 60 milímetros, devendo ocorrer entre a parte central do Rio Grande do Sul com sul de Santa Catarina, né? Se a gente for ver no outro modelo aqui também, ele também apresenta essa condição, chuva mais intensa, né? Já pega mais área de Santa Catarina e chuva mais forte também na parte norte do Rio Grande do Sul, né? Chegando até quase algo de 90 a 100 milímetros aqui na parte norte do Rio Grande do Ô, Sul. Assis, quer dizer que é um sistema que começa a se formar lentamente a partir de hoje à noite e ele vai ganhando força, certo? Ele Vai ganhando força. vai sendo construído. E isso garante chuva ao longo da semana inteira? Então a gente vai ver que, exato, começa de hoje à noite, né, para amanhã, vai aumentando, né? Na quarta-feira aumenta mais a precipitação, na quinta-feira ele ainda persiste, ó. Na quinta-feira persiste ainda sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, causando chuva, e na sexta-feira ainda persiste também, ficando ainda sobre a parte sul e centro do Rio Grande do Sul, né? Parte sul e centro do Rio Grande do Sul, ainda causando chuva, né? Ambos os modelos apresentam essa condição. Então, a gente vê que é um sistema que vai ficar semi-estacionário entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, causando chuva lá naqueles dois estados durante a semana. Uhum. Mas essa frente fria não evolui para o continente, depois ela se Não, dissipa. ela não vai subir para norte e não vai evoluir para norte, não. Ela vai depois correr para o oceano. Aham. Agora, a gente viu lá, Oceano. né, Assis, naquele mapa que você mostrou dos últimos 5 dias, já teve bastante chuva lá para o sul do país, agora tem mais chuva prevista ao longo dessa semana. Exatamente. Isso recupera a capacidade dos rios da região. A gente ouviu relatos, inclusive aqui no Notícias Agrícolas, do Paraguai tendo problemas de escoamento da produção lá, porque o Rio Paraná, lá, que é uma grande hidrovia deles para embarcar, né, a produção e levar até o porto de exportação lá na Argentina, estava muito baixo. Essa chuvarada resolve de alguma forma a situação? Chuvarada é que porém é que a resposta dessa chuvarada aqui, né, que vai cortar o rio daqui dentro de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, tem um que corre para o Uruguai e tem outro que corre aqui para o Rio Paraguai, para o Paraná, né? Aliás, e outro corre para o Rio Uruguai, né? Então, a resposta demora alguns dias, né? Apesar da chuva estar quase na vizinhança, mas a resposta demora uns 3, 4 dias para chegar lá no Rio Paraná, essa resposta aí. Mas aumenta assim, bastante, né, a condição lá do rio, né? E com as chuvas que devem ocorrer nessa semana, dá uma melhorada. Mas como eu falei, né, ainda vai demorar também mais alguns dias pela frente, para depois ainda também ter a resposta dessa chuva que vai acontecer, né? Tá. Enfim, não é uma comemoração plena, mas pelo menos é um alívio já, certo? Já é um alívio, dá uma condição de uma elevação melhor lá no rio, né? E Aham. realmente sempre estavam muitos barrancos lá. Há umas 3 semanas atrás, a gente via que estava aparecendo muitos barrancos de areia ao longo do rio Paraná. Itaipu teve que, inclusive, abrir comporta para tentar ajudar, enfim. Exato. Teve alguma movimentação nesse sentido. Mas, enfim, que bom que, pelo menos nesse sentido, a situação está favorecendo aí o escoamento da produção. Quem não está muito feliz com essa condição de chuva, viu, Assis? É o pessoal do trigo. Não está conseguindo Sim. plantar. E você não tem boas notícias, não, né?
Exato. Então, o Rio Grande do Sul, né, especialmente o Rio Grande do Sul, sofreu muito aí durante vários meses com a estiagem, chuvas muito irregular, e aí quando chegou passou mais o período das chuvas assim, né, quando necessitava mais chuva, né? Agora vem um período chega no período quase de inverno, né? Aí aumenta mais a precipitação quando é um período que necessitava de quase sem chuva, né? Para o plantio do trigo. Ou seja, situações invertidas, sinais invertidos com relação à situação da atmosfera, fazendo com que haja não condição de da condição de um clima melhor assim para o Rio Grande do Sul na área do plantio. As chuvas continuam, pelo que eu estou vendo ali? Então a gente vamos ver aqui, né, o próximo mapa aqui, Alex, de hoje até o dia 15, né, aquele acumulado que a gente está vendo aqui das chuvas da semana, ao decorrer da semana, né, Uhum. aqui de 50 a 70 milímetros, em algumas áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vê que essa chuva diminui bastante quando vai para o Paraná, norte do Paraná, né, então quase nada, né, pouca chuva, também para o Mato Grosso do Sul quase nada, pouca chuva, e a gente vê que fica a área branca aqui, a grande área de subsidência, formação de nuvens, a parte central e sudeste do Brasil, que também faz parte da climatologia. Isso indica uma condição que realmente mostra que não tem nenhuma condição de chuva, aliás, de frente fria, subir para a parte norte do Brasil, ou parte central, para haver uma condição de chuva, né? Então, mostra que realmente não tem previsão de frente fria subir mais ao norte. E isso continua quando a gente olha mais adiante, né? Então, se a gente for para o segundo mapa, né, mais adiante, né, aí já para pegar na terceira semana de junho, quase chegando no final do mês, lá pelo dia 23, a gente vê novamente uma intensificação da precipitação na região sul do Brasil, com Santa Catarina, novamente assistindo as condições de chuvas bem significativas para o Rio Grande do Sul, né, ou seja, outro novo sistema que deve se formar, permanecendo novamente na região sul, especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sem deslocar para norte, né? Ou seja, permanecendo aqui trazendo mais condições de chuvas, ainda persistindo, vamos dizer assim, a permanência das chuvas sobre o Rio Grande do Sul e grande parte de Santa Catarina. E você estava me avisando que, pelo fato de não ter a chegada de massa de ar frio, as temperaturas tendem a aumentar na região central, certo? Exatamente. Como isso aqui fica uma condição de predomínio de muito sol nessa parte central, ou seja, as temperaturas no Mato Grosso, especialmente no Mato Grosso, elas ficam variando aí na parte central, na região de Sinop, região de Lucas do Rio Verde, de Sorriso, as temperaturas ali se comportando entre 20 e 21 graus à noite, e à tarde elas dão um pico de temperaturas 33 a 35 graus, devendo permanecer isso pela frente aí, até a chegada do inverno, que começa dia 20 de junho, ou seja, a gente vai ter a entrada de inverno com temperaturas elevadas em grande parte do centro do Brasil. 33 a 35 graus de máxima aí. Exatamente, em grande parte do Mato Grosso, com temperaturas nesses valores, 33 a 35 graus. Muito bem. Mas depois, com a chegada do inverno, oficialmente do inverno, a situação muda, Cis? Aí, ó, dá pra gente ver, né, Cis? Ainda não. Aqui a gente vê, ó, nessa semana de agora até o dia 15, a gente vê o aumento de temperatura, como é que está na parte central do Brasil, né? Ou seja, aqui tem um percentual de aumento na ordem aqui de mais ou menos. Não, aqui é a ausência de precipitação, né? A secura, aliás. Tá. Mostra que não tem nada de condição de precipitação. Probabilidade quase zero, 5% de haver uma precipitação, no caso, se fosse ver a condição da probabilidade assim. Uhum. Isso não é temperatura, então, não. Na hora que eu vi o mapa, eu achei que fosse temperatura, mas então não. Temperatura é o próximo aqui. Vamos ver temperatura? A gente vai ver aqui, ó, que esse aqui é o aumento de temperatura, em média, né, de hoje até o dia 15. Veja que toda a parte central e sudeste e sul do Brasil tem um aumento de temperatura, não tem nada de frio, né? De frio nem baixar as temperaturas, mesmo com o contrário, né?
Ou seja, a gente está chegando até meados do mês com temperatura média num aumento aí na faixa de 2 graus até algumas áreas chegando até 3 graus de aumento de temperatura nessas regiões. Muito bem. Bom, vamos ficar atento aí para essa possibilidade, então. Meu caro Assis, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela explicação aqui para a gente do que pode acontecer com o clima nos próximos dias e a gente ainda volta essa semana atualizando as informações. Exato. Obrigado, Alex. Obrigado aos ouvintes aí da Notícia Agrícola e desejo uma semana abençoada para todos. É isso aí. Abraço, Assis. Até a próxima. Tá aí Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, alertando para a gente dessa chuvarada que pode acontecer, portanto, no sul do país, se concentrar principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É uma condição chuvosa que já vem desde semana passada e deve persistir ao longo de toda essa semana. E para uma condição de aumento de temperatura, ampliando, portanto, a condição da estiagem ou dos efeitos da estiagem na região central do país, principalmente lá no Mato Grosso. Vamos ficar atentos, então, a essas informações. Daqui a pouco tem mais informações aqui para você no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.